palavra para o nosso coração hoje, amém? Quantos creem que Deus tem uma palavra para o seu coração? Então coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eis aqui a boa terra, lança, Senhor, a sua semente. Estenda suas mãos para cá e diga assim: Senhor Jesus, eis o seu vaso, use-o conforme a tua vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia esta noite. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São Marcos. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Louvado seja Deus. Quero aqui externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade tão especial que o Senhor nos concede em estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Eliseu, homem de Deus, sua família. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, o diácono Fábio, que nos trouxe, sua esposa Cleia, minha tia Raimunda, minha esposa Débora, que sempre nos acompanha, nossa filha. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, que o Senhor seja louvado, glorificado pela vida de cada um nesta noite. Amém? Encontraram? Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podemos assentar nesta noite. Queridos, eu venho lá do estado do Pará, venho do interior, município de Igarapé-Miri, e Deus nos traz aqui esta noite. Talvez eu não imaginava chegar aqui, mas o Senhor já tinha marcado esse momento, o Senhor já tinha marcado esta hora, para que estivéssemos aqui esta noite. Ao sair de casa eu falei: Senhor, tudo que eu quero naquele culto, eu vou te pedir agora, porque chegando lá eu não quero te pedir nada, eu só quero te adorar. Quantos chegaram com esse objetivo aqui esta noite? Eu sei que muitos precisam e muitos necessitam de milagres, curas, bênçãos, mas o caminho mais curto para se chegar a uma conquista vindo da parte de Deus sempre será a adoração, a humilhação. Se chegou aqui alguém com necessidade de um milagre, alguém deprimido, alguém lutando contra coisas na vida que lhe fazem desistir, esta noite eu lhe digo: adore ao Senhor. Busque ao Senhor esta noite em adoração. Toque o céu esta noite com o teu louvor, com a tua adoração, porque Ele está aqui neste lugar. Quantos vieram adorar o Senhor? Quantos vieram cultuar a Ele esta noite? Aleluia! Eu não sei como você chegou aqui esta noite, eu não sei qual a forma que você entrou, se você entrou bem ou se você entrou mal, mas uma coisa eu sei: se você adorar o meu Deus, se você adorar o teu Deus, você sairá daqui diferente para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero nesta noite ser breve naquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração.
E o texto que nós lemos é um texto muito lindo e muito conhecido de todos os irmãos. Todos nós que um dia já tivemos contato com a Bíblia Sagrada ou com as suas histórias, nós conhecemos esse episódio da grande tempestade e do grande milagre que Jesus fez naquele dia. E quando eu olho para esse texto, o Senhor me traz uma palavra ao meu coração, para o nosso coração também nesta noite, porque o profeta, ele precisa primeiro ser tocado pela palavra, para depois então transmitir para o povo de Deus. De maneira alguma o povo será edificado com uma palavra que não seja direcionado primeiro ao coração do profeta, porque o profeta precisa sentir o peso da palavra para depois então transmitir à igreja do Senhor. E eu lhe digo com firmeza nesta noite, esta palavra tocou o meu coração, esta palavra falou comigo, esta palavra me impulsionou, esta palavra trouxe um despertamento, porque da forma que Deus falou ao meu coração, eu ainda não tinha visto, eu ainda não tinha prestado atenção nesse texto, da forma que o Senhor aplicou ao meu coração. E eu creio que nesta noite, vidas neste lugar sairão abençoadas através da palavra de Deus. Eu não tenho muita coisa para passar para você, mas eu trouxe uma palavra de Deus para o teu coração. Eu trouxe uma palavra de Deus para a tua alma. Queridos, os discípulos do Senhor, eles estavam acostumados com a vida que levavam depois que Cristo o chama, depois que Cristo vai até a beira do lago, aos barcos onde eles pescavam, faz a chamada, uns nos barcos, outros no lugar onde trabalhavam, e assim por diante. Mas os discípulos, eles tiveram uma vida acostumada quando Jesus estava do lado de cá do rio, ou seja, a região de Galileia, a região de Cafarnaum, porque naquela região aconteceu grandes e poderosos milagres, naquela região aconteceu grandes ensinamentos do mestre para a multidão, para o povo, para os discípulos. Então ali naquele lugar lhes fazia bem, porque ali traziam para eles uma certeza de quem era o Filho de Deus, porque naquela região do lado de cá do rio, eles tinham visto Jesus transformar a água no melhor vinho, no vinho de melhor qualidade. Naquela região eles viram Jesus transformar ou multiplicar pães e peixes. Naquela região eles viram Jesus curar, naquela região eles viram Jesus libertar, naquela região, posteriormente, depois deste fato, eles viram Jesus curar, eles viram Jesus fazer grandes e poderosos milagres. Então para eles aquela região era um lugar de refrigério, um lugar onde trazia à memória grandes conquistas e grandes alegria para o seu coração. Se perguntasse para Pedro, perguntasse para João e os demais discípulos se eles queriam sair daquele lugar, eles diriam que não. Se perguntasse para eles se eles queriam atravessar para o outro lado, eles diriam que não, porque ali estava bem para eles, porque ali tinha providência, porque ali se faltasse pão, Jesus multiplicava, se faltasse vinho, Jesus pegava água e transformava, se tivesse alguém enfermo, Jesus curava, se tivesse alguém deprimido, Jesus libertava. É desse jeito, meus irmãos, onde habita a presença de Cristo, há milagre, a conquista, a vitória, a gozo, a alegria. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, ou como você deixou a sua casa. Talvez você tenha deixado a sua casa em momentos difíceis, talvez você tenha chegado aqui, já cantou, já pregou, já falou do amor de Deus, já sentiu a doce presença do Espírito Santo, mas na sua casa tem problema, na sua casa tem dificuldade, na sua casa tem luta, na sua casa o inimigo tem brincado, aleluia. Mas nesta noite eu lhe digo que a presença do Deus poderoso habita neste lugar, a presença de Deus paira sobre nós, e você sairá daqui não andando pelas ruas da cidade da mesma forma que chegou, você sairá daqui diferente, você sairá daqui de mãos dadas com o Filho de Deus,
com o Salvador da sua vida. E ai daquele que tentar te parar, ai daquele que tentar lutar contra a tua vinda, porque se vierem contra ti por um caminho, por 7 fugirão da tua face, porque Deus está contigo. Quem crê assim, levanta a mão e adore ao Senhor. A presença de Jesus faz toda a diferença. Então há um costume deles, há um contentamento em estar no lado de cá. Só que Jesus agora vai surpreendê-los com uma proposta. Qual é a proposta de Cristo? É atravessar para o outro lado. Esta noite eu lhes trago uma mensagem que afirmo e volto a lhe dizer, falou comigo. Nós como igreja do Senhor, nós como servo de Deus, como crentes, nós nos acostumamos do lado de cá. Nós estamos acostumados do lado de cá. Porque aqui nos traz a memória, a conquista que tivemos. Porque aqui, talvez aqui na frente, você entregou a sua vida para Jesus. Te traz então a lembrança de grandes vitórias. E você está bem aqui. Você sai da sua casa, você vem para o culto, você prega, você canta, você adora. Então para você está tudo bem. Só que esta noite Jesus veio fazer uma proposta. Jesus esta noite veio chamar a sua atenção. E qual é a proposta de Jesus? Passar para o outro lado. Porque a nossa geração, a igreja do século 21 se acostumou do lado de dentro. A nossa geração se acostumou a cantar no coral apenas. Estamos contentes com tudo que recebemos aqui. E parece que um tanto egoísta somos nós, porque recebemos aqui e guardamos para nós. E esquecemos que enquanto estamos do lado de cá, do lado de lá, tem alguém que precisa. Esquecemos que enquanto estamos aqui apenas cultuando, é bom cultuar, é bonito, é maravilhoso sentir a presença de Deus. Só que esta noite eu venho dizer para você que Deus não chamou você apenas para ser um crente em 4 paredes. Jesus te chama para o lado de fora. Porque nós somos igreja. E o que é igreja? Igreja é eclésia. Igreja é chamados para fora. Se eu não tenho esta consciência de que eu preciso ir para o lado de lá, me chame de qualquer coisa, me chame de crente, me chame de evangélico, mas não me chame de igreja. Porque que igreja nós somos se nós não sentimos a dor que o mendigo sente? Que igreja somos nós se nós não sentimos a dor que o alcoólatra sente sem a presença de Deus? Nós estamos contentes apenas aqui e esquecemos que lá fora tem alguém que está precisando da sua palavra que é pregada aqui, do louvor que você canta aqui. E esta noite Jesus veio chamar a sua atenção, porque nós caminhamos para a igreja todos os dias. Eu não sei se acontece aqui, mas lá do lado de lá de onde eu venho, não se importa mais com os perdidos, não se importa mais com os bêbados, não se importa mais com aquele que se afastou, com aquele que perdeu a fé. Se perdeu, não, ele fracassou, deixa ele de lado. Mas eu creio que esta igreja é diferente. Esta noite Jesus veio chamar a sua atenção. Esta noite Jesus veio trazer uma palavra para você. Jesus não te chamou para você apenas vir para o culto e voltar para sua casa e continuar na mesma coisa. Jesus te chamou para ser diferente. Jesus te chamou para atravessar para o outro lado. Jesus está dizendo para você que Ele precisa de você no outro lado. No outro lado tem alguém deprimido. No outro lado tem alguém escravizado. No outro lado tem um gadareno que precisa da sua palavra.
palavra. No outro lado tem alguém alcoólatra. Do outro lado tem alguém que está dizendo: como eu queria ouvir a palavra que ele prega, como eu queria ouvir o louvor que ele louva. Do outro lado tem alguém que precisa ouvir a tua voz. Então nesta noite Deus está despertando a tua vida. Deus despertou a minha vida esses dias para dizer para esta igreja que é tempo de sairmos e levarmos a palavra de Deus. Aleluia. Nesse tempo de pandemia, muitos perderam a fé, muitos perderam a vontade de congregar, muitos perderam a esperança, muitos foram quebrados, muitos perderam entes queridos e estão aí à beira da queda. Mas nesta noite Deus está aqui para levantar um povo. Deus está aqui para levantar uma geração que caminhe, que saia das quatro paredes e leve a palavra da verdade. Aleluias. Porque nós não fomos chamados apenas para ficar do lado de dentro. E Jesus vai deixar claro, Marcos vai deixar claro, que existe uma certa urgência no convite, na convocação do mestre. E Marcos, ele fala: olha, e sendo naquele dia já tarde, já era tarde, não foi ao amanhecer, já era tarde quando Cristo chamou. Queridos, nós já estamos chegando na última hora. Já está ficando tarde. Já está ficando tarde. Jesus está dizendo: eu preciso de você. Jesus está dizendo: eu conto com você. Jesus está dizendo: quem é que vai? Porque já é tarde. Os acontecimentos que você vê acontecendo todos os dias são cumprimentos das Escrituras. É Jesus dizendo: ei, igreja, desperta. Crente, desperta. A terra cambaleia. Só que a igreja, muitos lugares, já perdeu essa sensibilidade de saber que Cristo está voltando. E esta falta de sensibilidade faz com que eu me esqueça dos nossos irmãos. Esta noite eu não quero que você olhe para mim e veja com alguém que veio julgar você, não. Eu quero que você olhe para mim e veja um irmão que veio de tão longe para dizer: irmão, vamos dar as mãos. Os campos já estão brancos, é hora da colheita. Esta noite Jesus está despertando alguém que pregava e não prega mais. Jesus está falando com alguém que cantava e não canta mais. Já é tarde, filho. Já é tarde, filha. Não perca tempo. Semeie a boa palavra. Semeie a boa semente. Porque o tempo está próximo. Jesus Cristo já está voltando. O que é que você tem feito? O que é que você está fazendo para que almas venham ser resgatadas pelo sangue de Cristo? O que é que você está fazendo por vidas? Já é tarde. E Jesus faz o convite. Eu quero falar para ser bem rápido. Aleluias. De 3 aspectos ou apetrechos, marcas que nós, ou aqueles que vão, tem que ter na sua vida. Primeira coisa, para ir, para atravessar, tem que ser discípulo. Multidão não serve. Multidão não vai. Tem que ser discípulo. Por quê? Porque multidão apenas acompanha. Multidão só quer ver o que vai acontecer. Multidão só se aproxima de Jesus por um milagre. Multidão só se aproxima de Cristo quando a porta fecha. Multidão só se aproxima de Jesus quando não tem uma saída. Multidão só se aproxima de Jesus quando foi lá para o mundo e quebrou a cara.
Multidão só se aproxima de Jesus quando deu tudo errado na vida dele. Ele viu que não tem saída, ele vem para Jesus. Isso é multidão. Mas discípulo não, discípulo segue. Não importa se está bem ou se está mal, ele está seguindo. Não importa se o Covid chegou, mas ele está na presença de Deus. Não importa se a porta está fechada, mas está orando. Não importa se a porta está trancada, já bateu e não abriu, mas ele continua na presença de Deus. Discípulo é quem pode atravessar para o outro lado. Multidão não pode, multidão não tem como. Veja que Jesus vai falar, que Marcos vai falar, que quando Jesus vai atravessar para o outro lado, Jesus ele não manda os discípulos, porque verdadeiro líder não manda, verdadeiro líder convida. E Jesus Cristo vai chegar aos discípulos, vai chegar a Pedro, a Tiago, a João e aos demais discípulos e vai dizer: olha meus discípulos, olha meus amigos, já é tempo de vocês saírem. Eu sei que está bom aqui em Cafarnaum, eu sei que está bom na Galileia, eu sei que vocês estão à vontade, eu sei que vocês estão cantando, vocês estão louvando aqui, mas já é tempo de atravessar. A Bíblia diz que quem entra primeiro no barco é Jesus. Eu imagino Jesus entrando no barco e dizendo: Pedro, vamos Pedro, já é tarde Pedro, embarca no barco e vamos atravessar. Imagine Tomé, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer do outro lado? Aqui está tão bom, o culto está maravilhoso, os louvores são uma bênção. Aí Jesus brada dizendo: vamos, entre no barco e vamos atravessar, vamos passar para o outro lado. E a Bíblia diz que a multidão ficou na beira. Por quê? Porque quem embarca com Jesus tem que ser discípulo. Aleluia! Multidão fica nesta noite. Jesus veio aqui nesta congregação para dizer para você que Ele está procurando discípulo. Ele está procurando alguém que siga, alguém que diga: mestre, vamos enfrentar a tempestade, vamos, mas eu não largo, eu não desço do barco, eu estou contigo, mestre. Jesus veio atrás de discípulo esta noite. Quem era que estava com Jesus na multiplicação? A multidão. Aleluias. Quem era que estava com Jesus na tempestade? Os discípulos. Quem era que estava com Jesus quando Jesus fazia milagres? A multidão. Mas quem era que estava com Jesus quando Jesus estava na cruz? Poucos discípulos, nem todos. Porque discípulo segue, multidão apenas acompanhar. Multidão, quando vem o problema, desvia. Multidão, quando vê o problema, larga a igreja. Multidão, quando vem um problema, não congrega mais. Multidão, quando vem a dificuldade, para de dizimar, para de ofertar. Multidão, quando vê a porta fechada, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama até de Deus. Mas discípulo não, discípulo permanece. Discípulo, mesmo que venha a tempestade, mesmo que o vento sopre, ele não larga. Ele está dizendo: mestre, se é para atravessar, eu não deixo. Se é para atravessar no barco, eu estou contigo. Se nós vamos atravessar a tempestade, não importa, eu estou junto, mestre. Esta noite Jesus está procurando discípulo. Não importa o que você vai enfrentar, não importa se é tempestade, se é luta, mas se tu és discípulo, se tu segue a Cristo, aleluia, Jesus te guarda, Jesus te protege. Porque a multidão fica, é Jesus dizendo: eu não tenho compromisso com a multidão, eu tenho com o discípulo. Eu tenho compromisso com o discípulo. Aleluias. Interessante que nos versos que antecedem esse episódio, Marcos vai dizer que com muitas palavras ou parábolas, Jesus falava à multidão, conforme eles tinham entendimento. Mas aos discípulos ele falava e declarava tudo em particular. Jesus fala à multidão de uma forma ampla. Jesus fala aqui com a multidão, mas com o discípulo é dentro do quarto. Com a multidão Jesus fala, e às vezes nem todos têm um discernimento.
Mas para discípulos, Jesus vai explicando detalhe por detalhe. Aleluia. Tem algum discípulo aqui esta noite? Aleluia. Jesus está dizendo: se você for multidão, você pode ficar para trás, mas se você for discípulo, eu estou contigo. Então, primeira coisa que eu preciso ser para mim sair, para mim proclamar a palavra da verdade, eu preciso ser discípulo. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso é colocar Jesus na frente. Eu jamais terei conquista se Jesus estiver atrás. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na polpa, e para quem sabe, polpa é a parte de trás. Jesus não estava na proa, na parte da frente. Jesus estava na polpa, parte de trás. Enquanto as tuas prioridades não for o reino de Deus, talvez coisas na sua vida nunca vão acontecer como deveriam acontecer que quando Jesus estiver na frente. Muitos já pararam, muitos não conseguem ver a tempestade, vencer a tempestade. Por quê? Porque Jesus está atrás. Você coloca tudo na frente, coloca emprego, coloca trabalho, coloca família, coloca filho, coloca tudo na frente. Aí se sobrar um tempo, você vai servir a Deus. Isso é colocar Jesus atrás. Você tem prioridade para tudo, menos para Deus. Você tem prioridade para você fazer 1 milhão de coisas no dia, mas você não tem tempo para Deus. Se eu perguntasse aqui esta noite, é até antiético eu perguntar se alguém hoje falou com Deus, dobrou o joelho na sua casa ou leu a palavra de Deus. Muitos não tiveram tempo. Amanhecer o dia, ao decorrer do dia, e não tiveram tempo para Deus. Jesus está dizendo: você quer ir proclamar a minha palavra, você precisa colocar Cristo na frente. Porque enquanto Cristo está na polpa, a tempestade vai afundar o barco. A tempestade vai fazer com que o barco vai sofrer um naufrágio. Aleluias. Mas a Bíblia diz que quando eles vão clamar a Cristo e dizendo: Cristo, nós vamos perecer, nós vamos sucumbir neste mar, a tempestade vai naufragar o nosso barco. A Bíblia diz que Jesus levanta do sono em que estava na popa do barco. Eu imagino Jesus caminhando no meio do barco. Aí quando chega na proa do barco, quando chega na frente do barco, ele levanta a mão e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma. Por quê? Porque enquanto ele estava lá atrás, havia a possibilidade do barco afundar. Mas quando Cristo passou para frente, quando Cristo caminhou para a frente do barco, a tempestade parou, o mar se aquietou. É isso que vai acontecer na sua vida. É porque esse problema ainda não passou. É porque Cristo está atrás. Essa dificuldade, esta porta fechada, tome cuidado. Pode ser que Cristo esteja atrás na sua vida. Pode ser que você não tenha prioridade com Cristo. Mas nesta noite eu lhe convido a colocar Cristo na frente, a colocar Ele na frente. Quando Ele estiver na frente, o inimigo não resiste. Quando Ele estiver na frente, a enfermidade cai por terra. Quando Ele estiver na frente, você vence. Quando Ele estiver na frente, tem alguém aqui esta noite, tem alguém aqui esta noite que vai colocar Jesus na frente. Quando você colocar, você vai andar por aí pela rua da cidade, contando vitória, contando testemunho, que a tempestade não afundou, que a tempestade passou e você chegou do outro lado. Quantos crê assim? E outra coisa que eu preciso ter, aleluias, nós já vamos encerrar. Eu tenho que ter fé, porque deixar tudo para seguir o mestre, eu não posso sair se eu não tiver fé. O barco vai afundar, o barco vai naufragar, porque falta fé nos discípulos. E Jesus chama eles de homens de pequena fé. Ora, nós entendemos por muitas vezes, eu não sei se você entende, mas muito
tempo eu entendi que a minha fé tem que ser pequena. Ou ela ainda que seja pequena, ela consegue transpor os montes. Eu entendo que não é desta forma. Porque se Jesus, quando ele fala, aleluias, em Mateus 17:20, e ele compara a fé com um grão de mostarda, ele fala: se tivermos fé como um grão de mostarda, vamos transpor os montes. Se ele tivesse usando este texto, ou a comparação com um grão de mostarda, para se referir ao tamanho da fé, os discípulos acalmariam a tempestade. Por quê? Embora os discípulos tivessem uma fé pequena, mas eles tinham fé. Por quê? Porque Jesus disse para ele: olha, vocês são homens de pequena fé. Só que Jesus, ao falar do grão de mostarda, ele não está associando ao seu tamanho, ele está associando à sua persistência. Porque a minha fé, ainda que seja pequena, ela precisa ser persistente, perseverante. A minha fé tem que ser resistente. Jesus não está falando: olha, você tem que ter fé pequena para você vencer. Não, Jesus está dizendo: ainda que a tua fé seja pequena como um grão de mostarda. Ele está falando do tamanho de um grão de mostarda. Ele está falando como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda tem uma capacidade de adaptação incrível. Se você plantar em qualquer território, ele nasce. É pequeno, mas nasce. Se plantar debaixo de uma pedra, diz que ele sobressai pelo lado da pedra e brota. Aleluias. É desse jeito que tem que ser a minha fé. É desse jeito que tem que ser a sua fé. Tem horas que a tua fé é pequena, porque a tempestade é grande. Mas não deixe que ela não seja resistente. Se a tua fé for pequena, mas ela precisa ser resistente. Ela precisa ter perseverança. Aleluia. Aleluia. Esses dias eu tive uma experiência de fé incrível. Ao domingo passado, por volta das 23 horas, chegamos em casa. Recebemos uma notícia lá do Pará. Meu irmão foi pescar sozinho e sumiu no meio do alto mar. Até as 23 horas procuraram e não encontraram. E para piorar, caiu uma grande tempestade naquele dia. E ele sozinho, e é perigoso. Só para quem conhece aquele lugar sabe do que eu estou falando. E então, logo a gente pensa no pior. E eu desabei. Eu chorei. Mas quando eu estava chorando, aleluias, desesperado, porque há poucos dias ou semanas, um grupo de pastores atravessaram o mesmo lugar, a mesma Bahia, atravessando para uma cidade chamada São Sebastião da Boa Vista, para uma convenção da Comiadepa, convenção estadual do Pará. E atravessando aquela Bahia, o barco naufragou e um pastor veio a perder a vida. Então tudo aquilo traz uma mensagem negativa. Só que eu abri a palavra, e abri na palavra que eu vos trago esta noite. E Deus falou para mim: homem de pequena fé. Eu falei: peraí, eu tenho um Deus, eu tenho um Jesus que, quando foi clamado para chegar em Betânia, o seu amigo já estava morto há 4 dias. E ele teve poder para chegar na porta do sepulcro e dizer: Lázaro, vem para fora. Eu falei ainda que o meu irmão tenha morrido, mas o meu Deus tem poder para tirar aí do fundo e trazer novamente. Eu falei: meu Deus está cuidando de tudo. Eu falei para minha esposa: vamos louvar. Aí começamos a cantar. Eu não sei cantar, ela sabe, eu não sei. Mas começamos a cantar, ela cantava, eu ia acompanhando. E Deus trouxe uma paz, porque nós aplicamos a nossa fé, porque estava pequena no meio da dificuldade, mas nós aplicamos a Ele. Por volta das 2 da manhã, recebemos notícia: acharam Ele. Algo que seria impossível, encontraram para a glória de Deus.
Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei se é física, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se é emocional, eu não sei se é espiritual. Mas nesta noite eu declaro em nome de Jesus Cristo que a tua fé vai te tirar do meio desta tempestade. Eu profetizo em nome de Jesus. Se tem alguém para receber, receba nesta noite. Deus vai levantar ao teu favor. Eu creio assim. Aplique a sua fé nele. Fica de pé comigo esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem fé a gente conhece. Quem tem fé não desiste. O problema vem, ele não desiste. Mas quem não tem fé a gente conhece também. Quem não tem fé, quando o problema vem, ele deixa a igreja, ele deixa a congregação, ele para de congregar. Quando ele vem o problema, aí ele não tem fé. Sabe o que ele faz? Ele corre para as redes sociais e vai dizer que está se sentindo doente, está se sentindo enfermo, está se sentindo desanimado. Quando vem um problema, ele vai para as redes sociais, fala mal de igreja, fala mal de pastor, culpa todo mundo pelo seu problema. É desse jeito. Mas quem tem fé é diferente. Quem tem fé entra no quarto, dobra o joelho e fala com Deus. Aleluia. Esta noite eu quero falar com dois grupos de pessoas. Aqueles que atenderam o convite do mestre. Quando o mestre disse vamos, ele disse vamos. Mas ao ir, a tempestade se levantou. Aí você diz: meu Deus, o barco vai afundar, o barco vai naufragar. Mas eu venho te dizer esta noite que se foi Ele que mandou, se foi Ele que te chamou, o barco não afunda. Se foi Ele que te chamou, o barco não vai afundar. A despensa não vai ficar vazia. Se foi Ele que te chamou, não acaba. Se Ele te chamou, Ele cuida dos teus, Ele cuida da família, Ele cuida da casa, Ele cuida da tua vida, Ele cuida da saúde. Se foi Ele que te chamou e se você disse sim, Ele cuida de você. Não importa se a tempestade levantou, mas Ele está dizendo: eu cuido de ti. Mas tem um grupo aqui esta noite que se encontra aqui, que Jesus disse vamos, e eles disseram não, eu não posso largar. Eu não posso largar meu emprego, não posso largar minha casa, não posso largar minha família. E eu quero te dizer que lá fora, do outro lado, tem um gadareno que precisa de você. Do outro lado, tem um necessitado que precisa ouvir a tua voz. Deixa eu lhe dizer uma coisa: enquanto você não fizer aquilo que Deus chamou você para fazer, ninguém fará no teu lugar. Vidas vão para o inferno porque você disse não para Jesus. Vidas vão perecer porque você disse: Jesus, aqui está bom, atravessar agora não, aqui está bom. Mas Jesus veio esta noite aqui dizer: eu ainda conto contigo.